Bom dia, primeiro C. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Por gentileza, abram a apostila Bernoulli na página 141. Então, nós vamos começar essa aula resolvendo alguns exercícios referentes a um soneto de Camões. Enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Porém, tendo amor que aviso desse, minha escritura algum juízo isento, escureceu-me o engenho com tormento, para que seus enganos não dissesse. Ó vós, que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, quando lerdes num breve livro casos tão diversos, verdades puras são, e não defeitos, e sabei que, segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. Vamos traduzir a palavra engenho. Ela significa criar, produzir arte. Vamos resolver 3 questões referente ao vestibular da Unicamp. Questão 13. Nos 2 quartetos do soneto anterior, 2 divindades são contrapostas por exercerem um poder sobre o eu lírico. Identifique as 2 divindades e explique o poder que elas exercem sobre a experiência amorosa do eu lírico. Então, no primeiro quarteto, no primeiro verso já, nós temos a primeira divindade, Fortuna. Perceba que a palavra fortuna está escrita com letra maiúscula. E no primeiro verso do segundo quarteto, nós temos a segunda divindade, o amor, que refere-se ao deus Eros, o deus do amor da mitologia grega. Então, qual a experiência que essas 2 divindades exercem sobre o eu lírico? A fortuna é responsável pelo destino, pela sorte do sujeito poético. O amor, ele vai confundir a expressão do eu lírico, atormentando a subjetividade, angustiando as suas emoções. Questão 14. Um soneto é uma composição composta de 14 versos. Sua forma fixa e seus últimos versos encerram o núcleo temático ou a ideia principal do poema. Qual é a ideia formulada nos 2 últimos versos desse soneto de Camões, levando-se em consideração o conjunto de poema? Então, nós vamos ter que reler o poema, principalmente os 2 últimos versos do último terceto, que eu vou para eles agora. E sabei que, segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. Então, o que ele quer falar com esses 2 últimos versos do último terceto? O eu lírico afirma que o entendimento do poema não será o mesmo para cada leitor. Por quê? Porque os leitores, eles vão depender, eles vão compreender a essência desta poesia devido à sua experiência amorosa. Então, devido à experiência amorosa individual de cada leitor. Questão 15. Analise o soneto em relação à natureza das rimas. Separe as rimas pobres das rimas ricas e classifique a disposição das rimas do poema. Então, primeiramente, vamos fazer o esquema de rima. Então, vamos lá. Tivesse rima com escrevesse. Então, a. Que hora rima com desse, que rima com dissesse. Então, também coloca a. Contentamento, rima com pensamento, b. Que por hora rima com isento e com tormento, b. Primeiro terceto, sujeitos, vai rimar com defeitos, c. Lerdes vai rimar com tiverdes, d.
E diversos rima com versos. E. O esquema de rima fica A, B, B, A, primeiro quarteto. A, B, B, A, segundo quarteto. C, D, E, primeiro terceto. C, D, E, segundo terceto. Agora vamos relembrar o que são rimas ricas e o que são rimas pobres. Então vamos para a página 140. Rimas ricas são aquelas cujas palavras rimadas pertencem a classes gramaticais diferentes. Rimas pobres, as palavras rimadas pertencem à mesma classe gramatical. Então, para facilitar a vida de vocês, eu imprimi aqui o poema e coloquei a sequência de rimas e classifiquei se são rimas pobres ou rimas ricas. O que está em vermelho são rimas pobres e o que está em roxo, rimas ricas. Vamos lá. Então, ó, tivesse, que rima com escrevesse no primeiro quarteto, são rimas o quê? Rimas pobres, porque ambas pertencem ao verbo. Contentamento e pensamento são rimas pobres, porque pertencem à classe dos substantivos. Segundo quarteto, desce, que rima com dissesse, rimas pobres, porque pertencem ao verbo. Porém, isento, que rima com tormento, são rimas ricas, porque isento é um adjetivo e tormento um substantivo. Então, classes gramaticais diferentes. Sujeitos, que rima com defeitos, são rimas pobres, porque são substantivos. Lerdes, que rima com tiverdes, rimas pobres, são verbos. Entretanto, diversos, que rima com versos, são rimas ricas, porque diversos é um adjetivo e versos está aqui como um substantivo, tá? Então, aqui está o esquema de rima. Abaixo aqui desta página tem um quadro que chama Está no Mundo. O que são os slams e como eles estão popularizando a poesia. Os slams são conhecidos como batalhas de versos, se afirmam como espaço de literatura das periferias. Os slams são campeonatos de poesia. Normalmente, os participantes têm até 3 minutos para apresentarem a sua performance, uma poesia de autoria própria. O texto pode ser escrito previamente, mas também pode ocorrer improvisação dentro desse texto. Os slams foi criado nos anos de 1980 na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Mas eles vêm para o Brasil com a cultura hip hop e chega aqui no início do século 21, no ano 2000. Eu vou deixar um link para vocês de um slam produzido pela escritora paulista Mel Duarte. É muito bacana. Se vocês quiserem, vocês podem procurar mais batalhas, né, desse tipo de poema da literatura contemporânea, certo? O segundo vídeo eu vou falar sobre o conteúdo da página 142.